Wagner Roberto de Garay, estudante de escola pública estadual, nível médio, 15 anos de idade. Wagner, como é que... Bom, primeiro eu quero que você fale qual é o teu cargo, qual é a tua função hoje aqui no município de Irani. Eu trabalho aqui hoje como estagiário da Prefeitura Municipal de Irani, na recepção de turistas que vêm, não importa o lugar, de todos os cantos do Brasil, a gente está recepcionando aqui no museu. O Museu Histórico do Contestado de Irani. Irani, isso. E qual é a tua função enquanto recepcionista? Minha função é captar as dúvidas que nós conseguimos perceber com essas pessoas que vêm aqui. Muitas não conhecem a história do contestado e transmitir as informações que a gente conhece para eles poderem também passar para as outras gerações, né, para os seus filhos, seus netos. Em média, quanto tempo leva uma visita ao museu de um turista que está passando, por exemplo, aqui pelo município? Olha, geralmente eles ficam entre 15 a 20 minutos, não mais que isso. E naturalmente você tem que contextualizar entre 15 e 20 minutos a história geral do contestado. Isso. De que forma você, em poucos segundos, no seu entendimento, na sua leitura, contextualizaria para mim a história do contestado? O que é a Guerra do Contestado? O que é a história do contestado na sua versão, no seu entendimento? A Guerra do Contestado, como muitos estão habituados a conhecer através dos livros, né, na escola, não é apenas uma batalha, uma guerra que ocorreu entre Paraná e Santa Catarina. É uma guerra que envolveu muitos motivos, como por exemplo também temos o motivo da empresa norte-americana, Brazil Railway Company, também temos a Lumber, que são empresas norte-americanas que vieram se instalar no Brasil e geraram um conflito muito grande entre as pessoas que já viviam aqui e já estavam sendo exploradas por essas empresas. Então a Guerra do Contestado não foi apenas batalhas isoladas, como muitos livros também são traduzidos, né? Ela foi uma batalha que envolveu não só a região de Santa Catarina e o Paraná, envolveu todo o Brasil através das forças policiais. Wagner, de que forma você conseguiu estar nesse posto de estagiário no setor cultural, no museu, e de que forma esse interesse pela história iniciou com você? Olha, eu consegui chegar até aqui com muito estudo. Sem o estudo eu não conseguiria chegar até aqui. Foi desde quando eu cursava o primário na escola, os professores já davam um aparato geral da história do contestado para nós conseguirmos, nas séries que viriam após aquelas, já ter uma noção e começar a se aperfeiçoar nos estudos da história do contestado, como nós estamos no berço do contestado aqui em Irani. Eu costumo dizer que eu comecei a pegar interesse pela história do contestado como professor e também historiador Josemar da Luz, né? Porque ele sempre mostrava interesse na história do contestado e trazia os alunos para conhecer, ver e ouvir a história do contestado onde realmente aconteceu. Ele dava não só um aparato geral, ele ia lá nas linhas mais profundas da história, fazendo com que nós conseguíssemos abranger um maior contexto, né? Um maior conhecimento da história do contestado. Você vê que todos os jovens têm esse mesmo interesse que você? Não, nem todos têm o mesmo interesse. A maioria vê como a história do contestado apenas uma guerra para delimitar os territórios de Santa Catarina e Paraná. Na verdade não foi só isso, né? A gente sabe que foi um movimento muito mais grande. Agora, a gente consegue perceber também o interesse, principalmente nos mais pequenininhos que vêm aqui. Como também eu cito o exemplo de uma garotinha apresentando uns 10, 11 anos, que ela chegou ali no museu para conhecer mesmo a história do contestado e fazia bastante perguntas que para a idade dela a gente não consegue conseguir ouvir muito isso, né? Na continuação dos seus estudos aí, o que você pretende fazer? Olha, eu ainda estou indeciso no que eu posso fazer, mas pelo que eu estou conseguindo analisar, vai seguir o curso da história. O curso da história. Qual a importância da história, do resgate e da conservação da mesma na tua visão enquanto estudante, enquanto apreciador
da história do teu município, da tua origem? Olha, é de grande importância realmente não que só o povo de Irani conheça a história do Contestado, porque como eu já acabei citando, não foi um movimento que aconteceu só aqui dentro de Santa Catarina e Paraná. Ela abrangeu muitos aspectos, como por exemplo também o Brasil, né? E muitas pessoas do Brasil conhecem pouquinho da história do Contestado e eles vêm aqui em Irani, onde começou a história do Contestado, para conseguir aprofundar os seus conhecimentos. Então, o que eu acho importante em frisar sempre a história do Contestado é também para as pessoas, para o pessoal que vem de fora, com o intuito de fazer pesquisa e, acima disso, levar para quem não teve a oportunidade de estar aqui, né? Para que eles também possam conhecer mais a história do Contestado, para difundir essa história não só em Santa Catarina, em Irani ou no Brasil, mas também no exterior. Que local é esse que nós estamos? Aqui é o cemitério do Contestado. Aqui eu costumo sempre dizer, nós começamos a explicar a história do Contestado pelo fim, mas na verdade não é o fim da história do Contestado. Aqui na verdade eram enterradas pessoas que viviam na região aqui de Irani. Aqui em Irani, na época em que começou o movimento da Guerra do Contestado, não era um município como é hoje, que abrange bastante lugares. As pessoas que viviam aqui, daria para a gente citar o exemplo, não comparando, né, como a Amazônia, por exemplo, que as pessoas, os vizinhos, têm uma distância de 2, 3 quilômetros, né, de distância. As pessoas que viviam aqui, elas realmente tinham essa proximidade, né, de vizinhança, só que não era tão fácil delas se visitarem. Por quê? Eles não tinham, para começar, nem assistência médica, nem assistência religiosa. Então, essas pessoas, elas, para começar, não tinham perspectiva de vida muito grande. Tanto é que esses tempo atrás eu fiz uma pesquisa aqui no cemitério, nos dados que eu conseguia coletar nos túmulos que tem aqui, para ver qual era a perspectiva de vida, a expectativa de vida, né, dos moradores que viviam aqui no município de Irani. E eu consegui constatar que era de igual para igual, mulher e homens era igual para igual. Aproximadamente 71,25 anos de vida entre homens e mulheres da região. Outra coisa interessante que é para a gente frisar nesse cemitério aqui, que é importante, é que nem todas as pessoas que estão enterradas aqui está demarcado o lugar onde elas estão. Muitas delas foram descobertas que estão enterradas, porque no momento que iam cavar túmulos para achar para fazer, na verdade, né, novos sepultamentos, eles encontravam ossos de outras pessoas. Inclusive relatos de um dos funcionários que trabalha aqui na região do Contestado, na manutenção, é de que quando eles estavam cavando para fazer um túmulo, né, uma sepultura, eles acabaram batendo no lado de uma tábua e eles queriam ver o que era essa tábua. Então eles abriram ao lado e viram os ossos das pessoas. Então isso relata que esse cemitério não existe só mais ou menos esses 75 túmulos que tem aqui, mas existe muito mais, provavelmente onde a gente pisa. Ao entrar e ao sair do cemitério tenha pessoas enterradas. Existe alguma lenda, algum algo em relação a esse local que nós estamos, a esse cemitério, que você tenha conhecimento desses locais onde ocorreram? Olha, lendas, até não teria lendas no meu conhecimento, mas na crença local, as pessoas vêm bastante nesse cemitério, não só para conhecer, eles vêm aqui também para fazerem rituais, né, a seus santos, às divindades que eles acreditam, né? Existem também relatos, né, não é verídico isso, de que as pessoas escutariam barulhos de espadas como se fosse na verdadeira batalha do Contestado, que na verdade não foi em espadas, né, foram facões de madeira, mas as pessoas relatam que escutam, na verdade, barulhos de espadas como se fosse a batalha do Contestado aqui em Irani. Como é formado o acervo do Museu do Contestado aqui? O Museu do Contestado ele possui um acervo iconográfico de fotos, imagens, né, além de um rico acervo em história escrita. Ali nós contamos com fotos, com banners, e eles, além das fotos, embaixo tem a descrição, e cada foto conta um pouquinho da história, que seguindo uma sequência monta ela do início até o fim, com detalhes, com os banners, com as fotos e com os livros. Qual é o prazer de se conviver e viver a história todo dia? O prazer que a gente tem é de ver nos outros, nas pessoas que vêm aqui, aquele interesse, aquela fomentação em conhecer a história do Contestado e se surpreender com o que ainda não conheciam.
em descobrir novas coisas, eles ficam com aqueles olhos, sabe, arregalados, aquela expressão de surpresa. Esse é o maior prazer que a gente tem em estar passando o que a gente conhece para aqueles que já têm um pouquinho de conhecimento, uma noção, e vêm aqui achando que a história é uma coisa e na verdade é outra.